talvez fosse interessante a gente ter a visão do Pedro primeiro, né, como aluno de ensino médio, né? Então, a minha visão do ensino da física, que eu vejo, né, que é um ensino um pouco, digamos, tradicional, né? Que a gente começa lá com cinemática, e aí a gente avança para dinâmica e vai avançando nos assuntos da física. E às vezes, pelo menos eu tenho essa percepção, que essa metodologia de ensino pode não ser apelativa para todo mundo. Eu particularmente gosto bastante de resolver exercício, mas não é um apelo que todo mundo tem. Então, ter um dinamismo maior no ensino da física é uma coisa muito importante, porque é uma matéria muito interessante que vai muito além da resolução de exercícios. Só que o que eu percebo é que se tem uma demanda, né, uma necessidade muito grande do aluno saber resolver exercício, por conta justamente das provas de vestibular. Então, você tem essa demanda aí. E como é esse apelo do aluno saber resolver o exercício, às vezes ele nem sabe necessariamente o que ele tá fazendo ali no exercício. Ele, por exemplo, pode acabar decorando uma fórmula e aí ele manipula, soma uma coisa aqui, uma expressão outra ali, multiplica aqui, divide ali, e às vezes acaba dando certo, né? Mas a situação, a descrição física mesmo, talvez tenha escapado dele. E justamente, pelo menos na minha concepção, uma das coisas mais lindas da física é você entender fisicamente o que está acontecendo, né? Você entender o processo físico por trás do fenômeno que você está estudando. E isso é encantador, você entender como as coisas funcionam. Bom, só puxando aqui um gancho também, é que do Feynman, né? Do Richard Feynman, que ele falava que para dar as aulas ele estudava o corpo estudantil que ele estava trabalhando, que ele falava que cada aluno tem sua particularidade. Então, para ele dar as aulas dele, ele prestava atenção, porque às vezes tinha um grupo que gostava, por exemplo, da parte mais histórica da física. Aí tinha outro grupo que gostava mais da parte teórica, outro mais das aplicações. E ele tentava mesclar de forma que a atenção total da sala como um todo se mantivesse constante e ninguém ficasse perdido ali no meio. Então, um dinamismo, né, um dinamismo no ensino é uma coisa muito importante. Então, é mais ou menos essa a minha concepção, pelo menos. Bom, eu vou um pouco mais a fundo no que o Pedro falaste e digo que ela não é só um pouquinho, né? Chata o aluno de ensino médio, eu vou ser mais agressiva e vou dizer que ela não é atraente, né, ao aluno de ensino médio, completamente, né? Ela é completamente matematizada, né? Ela é pouco contextualizada, né? E isso é uma grande falha, eu acho, na minha visão, dos cursos de licenciatura, dos cursos de formação de professores, né? Além disso, eu acredito, né, que grande parte infelizmente, né, dessa organização estudantil, ela vem muito acima do professor, né? Então, o que acontece, né? Eu sou uma, e até a gente já comentou isso em algumas aulas nossas de estágio, em alguns anos anteriores, né? Que eu sou uma que acredito que a física, no ensino médio, ela não poderia começar pela cinemática. Eu acho que tem tantas outras partes da física que são mais atraentes e que os alunos têm muito mais curiosidade, que se talvez se começasse por esses outros conceitos, chamaria muito mais atenção. E ele teria muito mais maturidade, até matemática, para compreender depois a cinemática e os fenômenos da cinemática. Né? Isso era uma coisa que eu sempre achei que deveria ser. Infelizmente, o conteúdo ele vem engessado muitas vezes, né? E o professor não consegue, porque há uma determinação maior de que ele siga aquele cronograma, né? Isso a gente está vivendo muito mais agora, nessa época, né, onde os conteúdos, até mandei a planilha dos alunos das disciplinas de estágio, em que o currículo acaba sendo muito amarrado, e o professor, ele só precisa seguir aquela linha de raciocínio, né? Mas mesmo assim, dentro dessa linha de raciocínio, eu ainda acredito que o professor poderia ir um pouco mais a fundo, sabe?
a nível de conceitos, não só de conceitos, mas a nível de juntar aquele cálculo com a realidade, né? Aí a gente recai, talvez eu vou falar tudo no mesmo tópico, mas a gente vai recair num outro problema, né? De que grande parte dos profissionais que dão a disciplina de física, lá no ensino médio, primeiro ano, segundo ano ou nono ano, quando eles têm a primeira vez, não são professores de física, né? Então, há um grande público que é formado em outras áreas, né? Muitas vezes matemática, né? Muitas vezes biologia, que para eles é muito mais simples dar a parte matemática, né? Então, eles acabam indo para aquele roteiro mais tradicional e não atraente ao aluno, e aí o professor acaba não indo, não contextualizando aquilo que está dando. Eu, quando trabalhava com o ensino médio, isso, nossa, ai que horror, há 20 anos atrás, né? O que eu geralmente fazia, né? Eu tinha muita amizade com o professor de matemática, né? E daí lá no primeiro ano, em matemática, o aluno via toda aquela parte ali, né, de função de primeiro grau, função de segundo grau. Então, o que eu fazia? Eu jogava os exercícios de física lá na matemática, para ele, de alguma forma, contextualizar a matemática, e tentava ver a parte da física um pouco mais a ver com a realidade, né? Então, a gente trabalhava com as duas disciplinas em conjunto. Mas, claro, fazer isso depende também da boa vontade do professor, de dois professores, né? Vai ter que juntar as áreas ali para conseguir fazer. Que é, na realidade, que o governo quer que o professor faça, né? Mas o que é difícil o professor também, o professor é resistente, principalmente os mais velhos, né? Eles resistem a um pouco essa contextualização, a esse trabalho em conjunto, né, a essa disciplinaridade, né, o professor tem dificuldade com isso. Mas, na minha opinião, seria o ideal para a gente tentar mudar esse olhar que o aluno tem, né, porque o aluno vem completamente, quando ele chega no ensino superior, se ele não escolheu o curso de física, ele chega revoltado e odiando a disciplina. Ou ele já entra no ensino médio, né, Pedro, tu que é aluno do ensino médio sabe disso, muitas vezes já odiando, né, já odiando ali de cara, né? Não dá nenhuma chance para a disciplina, né? Para gostar. Até porque o contato que eles têm antes com a física é nas ciências, né? No conteúdo da ciência básica, lá no ensino fundamental, que muitas vezes é dado por professores de outras disciplinas, que nem são formados em química, né? Isso daí complica um pouco a chamar a atenção dos alunos a esse conteúdo. Sim, não tem nem preparo para isso, né? E daí o aluno já vem com aquela resistência e ódio da disciplina, porque a verdade é essa, né? Não vamos dizer meia boca, dizer, não, eles gostam um pouquinho, não, eles não gostam, eles têm medo, né? Eu sei porque eu tenho, neste ano, por exemplo, tenho alunos da fisioterapia, né, que eu tenho que dar biofísica, né, e a resistência e o medo deles era uma coisa, assim, absurda. E daí tentar botar na cabeça deles, né, que aquilo ali é legal, que aquilo ali tem a ver com o curso deles, aquilo ali depende da gente também como professor, fazer com que eles gostem daquilo, né, e que sintam que aquilo ali está relacionado à vida deles. Então, é complicado, é complicado. Então, mas essa questão aí da física no ensino fundamental, eu tenho a impressão que digamos, aquele mito, né, de que física é aplicar fórmula, vem justamente daí, porque é basicamente isso que se tem com a física no ensino fundamental. Eles te dão algumas fórmulas, por exemplo, de cinemática, velocidade escalar média, a lei de Hooke eu lembro que eu tive também, então algumas fórmulas assim básicas, e te dão um textinho lá e você tem que substituir valor. E aí eu acho que o aluno já fica com essa concepção na cabeça e leva isso para o ensino médio para frente. Aí ele acaba focando só no conceito material da matéria. Então eu acho que vem daí. E isso é triste, né? Isso é triste. Eu me lembro que um dia, eu nunca vou esquecer de uma frase de uma aluna que eu tive, uma aluna de primeiro ano, eu dando aula, assim, Meg, eu sou um pouco empolgada, né? Daí Meg empolgada ali, dando aula, daí ela olhou para mim assim, ai, professora, era uma escola pública noturna, né? E ela olhou para mim assim, o que a senhora está fazendo aqui, professora? A senhora não podia estar dando aula para a gente. Eu olhei para ela, por quê? A senhora devia estar dando aula ou numa escola particular ou numa faculdade.
faculdade, eu tipo, por que vocês não merecem algo assim? Por que eu tenho que chegar aqui e dar cálculo para vocês? Sabe? Ele próprio, assim, o aluno às vezes se põe numa coisa, eu não tenho capacidade, ou eu não mereço aquilo ali, sabe? E isso é triste, né? Isso é triste, eu acho que todos têm direito a ter uma coisa contextualizada, todos têm direito de querer entender aquilo ali. Né? Se eles entenderem física, eles vão ver que eles usam para tudo, né? Então, cabe a nós, profissionais, né, de ensino, tirar esse mito, né, deles, né?